Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, para saber se conhecemos Jesus, vejamos se guardamos seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda estás nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre o perigo de tropeçar. Mas o que odeia seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile e exulte a terra. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. O céu se rejubile e exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade. E o seu templo, que beleza e esplendor. O céu se rejubile e exulte a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação,
que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje continuamos aí na oitava do Natal, Páscoa, com o Natal aí que se estende, ao mesmo tempo com essa honra a esse Marte e com leituras fortes. A primeira carta de São João, eu diria para todo mundo fazer uma leitura em casa, uma carta belíssima. Dizem os discípulos de São João, um dos discípulos chamava, dos padres da igreja, daqui a pouco eu lembro, que no final da vida São João só falava: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E é interessante que São João é aquele que, quando os samaritanos não deixaram Jesus passar, ele mandou jogar fogo do céu sobre os samaritanos. Lembra disso? O Senhor derrama. Então, para entender que a pedagogia do Espírito Santo, ela é progressiva também. Ninguém nasce totalmente como São João, o discípulo do amor. Todos nós temos a nossa fraqueza humana e a dificuldade para amar. E o Espírito Santo é que vai, pouco a pouco, nos moldando, né? Tirando, dando o autodomínio da ira. E quando vem a ira, né? A gente dá vontade de, Senhor, vontade de cortar a cabeça. Mas o Espírito Santo, pouco a pouco, com paciência, vai moldando a gente, se a gente deixar. Se a gente deixar. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Que são as pessoas de dupla vida. Uma das coisas que os papas dos últimos tempos têm falado o tempo todo é: não tenham dupla vida. Não façam isso. O que é dupla vida? Uma vida de rótulo na igreja e outra na vida pessoal escondida, né? Isso é gravíssimo. Infelizmente tem também com sacerdotes, né? Sacerdote que vive prega, moralista, mas os horários que ninguém vê, sabe-se lá o que faz. E dizia um dos santos que quem tem dupla vida não tem esse remédio. Não tem como a misericórdia de Deus agir. Por quê? Porque elas são duas pessoas. A única forma da misericórdia ser eficaz é se você é uma pessoa só. Não importa se você é o mais canalha que existe. Desde que você rasgue o peito e diga: eu sou isso, eu não presto, a misericórdia de Deus age e te cura. Mas se você tem dupla vida, como é que vai curar? Se aqui na igreja você é moralista, você, né, corrige os outros, e lá fora você é outra pessoa, não tem como. A misericórdia não age em uma pessoa que tem dupla vida. O casal que vem, suponhamos, né? O casal que é tudo, sempre falo ministro da Eucaristia, porque
é o mais sagrado. Vem o casal e de repente um dos dois está em adultério. Chega aqui, faz tudo certinho, põe a roupinha. Não tem jeito, só vai ter acesso à misericórdia se um dia abrir o peito e confessar, falar, eu faço isso, eu preciso mudar. Aí não é mais dupla vida, aí é unidade de vida. Entenderam, né? Então, a dupla vida é o maior mal espiritual que existe. Não tem nada que se compara a isso. Não é o pecado em si. Repito, quem pecar gravemente, mas rasgar o peito na confissão, no perdão, vai para o céu. Mas quem tem dupla vida não tem jeito. Não tem como. Um dia tem que sair do escuro e ir para a luz, né? Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Jesus ensina assim, não é agora mais amar como a ti mesmo, mas amar como eu vos amei. Jesus, isso tem duas conotações. Uma, você dá a vida por alguém só se você tiver algo que você ganha. No caso, o céu. Então ninguém dá a vida por ninguém. Segundo, ninguém consegue dar a vida sem a graça. O martírio é o dom de Deus. Então, por isso que Pedro disse, jamais te negarei, Senhor. E Jesus, Pedro, está muito cheio de si, né? Por isso quando eu rezo, eu já falo, Jesus, eu te nego. Se o Senhor não me ajudar, eu te nego. Eu já falo desse jeito. Eu já aprendi com Pedro, né? Se o Senhor não puser a mão, eu falo que eu nunca te conheci. Muitas vezes eu já falei isso na oração. Eu preciso da sua graça. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama seu irmão, permanece na luz. A mágoa. Claro que existem coisas que pessoas fizeram muito graves, né? E que Deus tem paciência para que você perdoe. Agora, você tem que estar lutando. Por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é tentar rezar pela pessoa. Que já é uma luta enorme. Quando você começa a rezar pela pessoa, o Espírito Santo começa a te moldar. E você pode ter paciência também. Não é que você tem que amar a pessoa que fez uma coisa grave, abusou de você sexualmente na infância, na adolescência. Não é tão simples assim, é um processo, né? Mas você também não pode ficar parado, sem querer lutar para perdoar. Sempre o livre-arbítrio é imprescindível na ação divina. Sempre o livre-arbítrio é imprescindível. E depois nós temos esse momento em que Nossa Senhora leva Jesus para a apresentação no templo. Famoso momento, né? Leva lá, faz o sacrifício. Vocês veem que Nossa Senhora e São José cumpre toda a lei da igreja. Apesar de estar com a lei maior nos braços, mas eles são fiéis ao que a igreja pede. Esse obedecer à igreja, primeiro, para quem não conhece, não ama Jesus, pode parecer uma coisa pesada, né? Chata, obedecer leis da igreja. Mas quando você ama Jesus, você vai ver que as leis da igreja são perfeitas, né? São por amor. Então o problema é a ignorância da pessoa de achar que a igreja inventa coisa, põe peso nas costas, é preconceituosa com quem erra. Não é. Não é. Pelo contrário, a igreja é mãe. Da minha vida de conversão, quanta paciência a igreja teve comigo. Né? Quanta paciência. Quantas vezes eu batia de frente e o padre lá, com toda a paciência do mundo, me suportava. Não sei como é que ele me suportava.
A igreja sempre é mãe. Agora, tem que ter uma verdade a seguir. Não pode ser tudo relativo, né? O amor exige uma verdade, que você tem que se aderir a ela. Então você vem para a igreja, cumprir os mandamentos da igreja, para você crescer, né? Nossa Senhora e São José foram lá no templo apresentar o menino, porque eles também querem crescer espiritualmente. Não é que Nossa Senhora estava pronta, apesar de ser imaculada. Nem Jesus não estava pronto, ele foi formando, crescendo em estatura, graça e sabedoria. Olha aí. Até Jesus, né? Todo mundo cresce. Agora, se você fica fechado em casa, sem a igreja, você vira um anão espiritual. Deus fica à sua medida. Na verdade, Deus te torna você. Você decide o que é Deus, o que não é Deus. Não é mais a igreja. Não é difícil entender isso? Não, né? Se você está em casa sem participar da igreja, o Deus é você. Porque esse Deus nunca existiu. O Deus sem igreja. Desde a encarnação, Jesus quis chamar os apóstolos, já quis que pedisse que fizessem memória dele, já quis que confessasse os pecados, o que ligar na terra eu ligo no céu. Esse é o Deus verdadeiro. O resto não é Deus. Ah, Deus está comigo em todo lugar. Tudo bem. Mas você não está seguindo o que ele quer que você siga. Se você não vai... E depois recebe essa profecia. Agora, Senhor, de Simeão, né? Conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados. Olha só, o fato deles obedecerem e ir à igreja, fizeram que José e Maria ouvissem essa profecia forte. E isso deixou até José e Maria admirados. Os pais estavam admirados. Essa admiração acontece em quem participa da igreja. Essa admiração, né? O sagrado, o vertical, o Espírito Santo faz o que ele quer. Quando tem um encontro na igreja, o povo, padre, que coisa, né? O cerco de Jericó, eu não aguentava parar de chorar. O que é maravilhoso desce do vertical. Lá em casa não vai ter isso. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino vai ser causa de tanto de queda como de reerguimento. Jesus sempre inverte, né? Quem é orgulhoso, petulante, cai. Quem é humilde, levanta. Claro que esse reerguimento só nós vamos ver no juízo final. Ele será um sinal de contradição, sempre. Sempre um sinal de contradição. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações e uma espada transpassará a sua alma. Nossa Senhora passará pela dor maior que existe, que a mãe vê um filho ser estraçalhado, né? É a maior dor que existe. Como padre, é muito claro isso, né? Quantas mães que estavam com os filhos na UTI, diziam, por que não eu? Por que não eu, né? Eu prefiro eu. Então é muito claro que a dor maior no mundo é de a mãe que perde um filho, que vê o filho sofrer, na verdade, né? Isso é a dor de Nossa Senhora. Ou seja, todos sofreram nesse mundo. João José, Nossa Senhora, todos. Mas, com certeza, se nós fazemos seguimos os mandamentos de Jesus, o Espírito Santo nos dá força, nos dá a graça, nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá a santidade, nos dá a vida eterna. Assim seja.